Ex-deputado federal, ex-presidente da Câmara dos Deputados em Brasília, ex-ministro Aldo Ribeiro conversando conosco ao vivo aqui na Rede Brasil de televisão. Deputado, desculpe chamar de deputado, ficamos aí. Multiplica-se 6 por 4, que nós temos quantos anos na Câmara Federal? Anos. Não é? Então, nas Forças Armadas, qual é a sua visão da participação das Forças Armadas, esse desejo aparente de participar do processo eleitoral brasileiro? Isso aí preocupa o senhor? Não. Por quê? Porque há uma participação, aliás, em declínio, de setores da reserva. Não são os militares que estão no comando efetivo da tropa, que tem mantido uma posição institucional. A reserva tinha uma presença importante. Mais recentemente, por exemplo, o presidente demitiu o ministro das Minas e Energia, que era um almirante, um oficial general de 4 estrelas. Nativa? Estava nativa? Não, ele estava na reserva já. Mas saiu. Almirante Bento Albuquerque, competente, eficiente, responsável, grande servidor público, saiu do ministério. Indicaram lá um sucessor ligado ao ministro da Fazenda. E o presidente da Petrobras, que foi meu secretário-geral no Ministério da Defesa, foi para Itaipu, depois foi para Petrobras, o general Silva e Luna, outro servidor público exemplar. Você não vê problema nenhum na utilização de oficiais da reserva? Não vejo. Se ele tiver competência, capacidade, espírito público, eu não vejo. O problema é que as Forças Armadas, como instituições ativas, ou seja, aquelas que estão, de fato, não da reserva, mas no exercício... No comando das tropas, né? Essas não podem participar de política partidária, elas podem participar institucionalmente, porque reúne ali experiência, conhecimento, memória, que devem emprestar ao país, na ciência e tecnologia, na engenharia, por exemplo, mas na vida política e partidária não, porque desequilibra. A sociedade não vai armar um grupo de cidadãos, entregar a esse grupo de cidadãos armas, tanques, aviões de combate, canhões, fardá-los, alimentá-los e pagar soldo para ele fazer política partidária. Isso não tem sentido. O senhor não vê não vislumbra nenhum risco de uma participação da força, eu ia dizer, força que dispõe da força bruta, do canhão, de sair às ruas, como aconteceu em 64. Isso não passa pela sua cabeça? Não. Eu tive um episódio que eu acompanhei de perto. A imprensa, infelizmente, não cobriu. Talvez não quisesse ver os fatos e se agarrou à narrativa disponível, que foi aquele comício organizado pelo presidente da República na porta do Comando Geral do Exército, em Brasília. Eu fui olhar aquele episódio, lá não estava o comandante do Exército. Era na porta do comando do Exército e o comandante não estava lá para receber o presidente da República. Lá não estava o ministro da Defesa. Lá não havia nenhum militar fardado. O que eu pensei, porque os fatos falam mais alto. Não tinha nenhum comandante de tropa ali com o presidente? Não tinha. E aquilo só pode ter acontecido por uma decisão. Não foi por falta de informação. O presidente vai na porta do quartel-general do Exército e o comandante não sabia. Sabia. Não foi porque deve ter decidido não comparecer, porque aquilo foi um ato de estímulo à indisciplina. E eles não poderiam concordar com aquilo. E não era uma atividade institucional de governo, era um comício do presidente da República. O resultado é que logo depois os 3 comandantes foram destituídos sem nenhuma causa aparente, sem nenhum gesto ou um erro administrativo ou um ato de indisciplina, de desacato, não. Eles obedeciam ao presidente da República como devem obedecer, que é o chefe supremo das Forças Armadas. Talvez a causa da demissão ou da destituição do comando tenha sido o de não compactuar com o ato de indisciplina. E o ministro da Defesa também foi demitido naquela mesma circunstância. Outro servidor público
que trabalhou quando era ministro do Esporte, o general Fernando Azevedo e Silva, foi indicado por mim, nomeado pela presidente Dilma, para comandar a preparação dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Desincumbiu-se da tarefa com eficiência, com espírito público e com grande responsabilidade. E foi afastado do Ministério da Defesa sem uma razão aparente ou pública. Ex-deputado Aldo Rebelo, ex-ministro e ex-presidente da Câmara dos Deputados, o seu compromisso, não é, como pré-candidato ao Senado pelo PDT de São Paulo, o que leva exatamente o eleito, não é, senador? Uma eleição difícil, já que nessas eleições apenas um senador eleito por estado. Em algumas eleições são dois, né? A coisa se torna um pouco mais fácil. Mas eu tenho por mim que, como deputado federal, a sua eleição já seria mais encaminhada. É uma atividade difícil, né? O senhor tem bons adversários aí. Como é que está o seu estado de espírito? Em primeiro lugar, para conquistar o voto dos paulistas? O de respeitar meus adversários, tratá-los com apreço, com respeito. E alguns deles muito próximos ao senhor ideologicamente, ou não? Isso, e mesmo... O próprio França, candidato do Lula. Tratarei com respeito todos eles, independente de terem maior ou menor proximidade com as minhas ideias, com o meu pensamento. A minha atitude é a seguinte: quem quer ser respeitado tem que, em primeiro lugar, respeitar, principalmente os seus adversários. E a minha proposta como pré-candidato é exatamente a de oferecer a minha experiência. Eu fui presidente da União Nacional dos Estudantes, eu fui vereador por São Paulo, eu fui ministro da coordenação política do governo, eu fui presidente da Câmara, eu fui presidente de Comissão de Relações Exteriores, eu fui ministro da Defesa, fui ministro de Ciência e Tecnologia, fui ministro de Esporte e organizei a agenda para todas essas áreas. Organizei a agenda para ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Organizei a agenda para a área do esporte, para a área da defesa, na presidência da Câmara, você se depara com desafios importantes. Fui o relator do Código Florestal. Pois é, deixou sua marca lá na questão difícil brasileira, que é a destruição da Amazônia. E era um desafio muito grande, porque havia como se fosse uma incompatibilidade entre proteger o meio ambiente e proteger a agricultura, proteger quem produz alimentos no Brasil. A segurança alimentar do país, do povo, dos pobres, é tão importante quanto a defesa do meio ambiente. Mas havia a ideia de que isso era uma contradição e era um conflito. Hermano, eu fui relator da Lei de Biossegurança, da Lei dos Organismos Geneticamente Modificados. No Brasil estava proibida a pesquisa com célula-tronco. Era um retrocesso no país. E isso significa muito, né? Porque havia uma pressão de interesses de ONGs que não pode ter pesquisa com célula-tronco porque é organismo geneticamente modificado. A Embrapa tinha que mandar suas plantinhas para Cuba ou para a Índia porque não podia fazer pesquisa aqui no Brasil. Essa anomalia nós enfrentamos. Então, eu creio que a partir dessa experiência, das minhas convicções como nacionalista, que acredita que o mundo até hoje é uma disputa entre as nações fortes que querem ditar os seus interesses para o mundo e as nações frágeis que lutam para sobreviver e defender os seus interesses. É o que está em curso na Amazônia. Você vai ter agora o Congresso Mundial da Biodiversidade, a Conferência Mundial da Biodiversidade. Vai ser uma disputa, porque 30% da biodiversidade do mundo está na Amazônia brasileira. É ali que está o futuro da biotecnologia, dos fármacos, dessa economia nova. E o Brasil precisa proteger isso. Ali na Amazônia, há uma ideia de que só tem ONGs em busca do nosso bem, dos nossos interesses. Tem ONGs humanitárias, filantrópicas, que estão ali em busca do nosso bem. Mas, como diria o sábio Padre Vieira, ali também há ONGs que estão em busca dos nossos bens. Aldo Rebelo, o senhor teve uma participação muito grande nessas 4 décadas e mais na política brasileira, não é? Ajudou a escrever a nossa história política durante todo esse tempo. E sempre filiado ao Partido Comunista Brasileiro. Uma pergunta que eu quero fazer ao senhor
depois da transformação, não é? Do desaparecimento da União Soviética, da queda do Muro de Berlim, dessa transformação mundial que aconteceu, né? Que a gente observou, existe ainda espaço para o Partido Comunista no Brasil. Mas eu quero que o senhor responda isso depois desse nosso pequeno intervalo. Nós vamos partir agora para o nosso último segmento daqui a pouquinho. Fiquem com a gente. Nós voltamos já.